Boa noite, pessoal de casa entrando. Boa noite, estamos todos bem-vindos. Entrou todo mundo junto. Boa noite. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos e acendei do fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria concebida sem o pecado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. De Cristo. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Maria, Santo Agostinho, meu Pai, Filho do Espírito Santo. Antes da gente começar o nosso aulinha de hoje, alguns já me entregaram os trabalhos, a prova, alguns também já responderam, mas falta muitos a responder a prova ainda. Até dia 13, eu vou estar recolhendo, então, as notas e as respostas da prova. Aí, após o dia 13, eu vou estar enviando as notas, tá bom? Já tem algumas notas fechadas, só que vou esperar todo mundo responder a prova para mim liberar as notas. Certinho? Na última aula, a gente começou a ver, então, os pilares da Igreja Católica. Nós vimos, então, o primeiro pilar, que foi a tradição católica, na verdade, uma tradição, né? E nós começamos a ver, então, a Sagrada Escritura. Nós vimos, então, que a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, como ela foi compilada integralmente, antes de ser, entre aspas, deturpada no protestantismo, o Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. O total dá quantos livros? 73. Ou seja, esses, então, são todos os livros bíblicos inspirados pelo Espírito Santo que a tradição e o magistério católico, na verdade, o magistério, compilou. Ou seja, viram nesses livros, então, a vontade de Deus. Os seus autores foram verdadeiros homens inspirados por Deus. Ou seja, Deus falava no íntimo dos corações e eles observando, então, no Novo Testamento, Jesus e as suas ações, começaram, então, a escrever, então, e compilar, então, o Antigo Testamento e aquilo que Jesus realizou aos seus discípulos, o Novo Testamento. Certinho? Só que no ano de 1517, a gente tem, então, uma ruptura nessa harmonia da cristandade. A Reforma Protestante, então, começada em Martinho Lutero, na verdade, teve outros também, mas o Lutero foi o estopim, então, da Reforma Protestante, o autor da Reforma Protestante. Ela quis retirar, então, 7 livros, e retirou, na verdade, do cano bíblico 7 livros. Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, o Livro da Sabedoria, o Eclesiástico e o Baruque. Eles retiraram os 7 livros. Porque eles queriam seguir o cano judaico. Porque o cano judaico, eles não aceitavam alguns livros aqui, porque alguns livros não eram escritos na língua hebraica. Eram escritos, então, naquele livro dos 70, aquela tradução 70. Então, tivemos alguns livros aqui escritos em grego. Alguns livros não foram escritos também em Jerusalém, né? Mas este é o cano judaico. Não foram livros em hebraico, mas foram livros escritos, então, em grego. E também foram escritos longe de Jerusalém. Por isso que o cano judaico não aceitava, então, no Antigo Testamento, esses livros, e a Reforma Protestante, e seguia, então, não a orientação da igreja, mas seguia, então, o cano judaico. Retirou, então, os 7 livros. Tá bom? Esses fatídicos 7 livros. Na verdade, se a gente for aprofundar mais na história da igreja, não sei se vocês viram isso, eles queriam retirar mais livros, então, do Novo Testamento.
Eles queriam retirar, então, a carta de São Tiago, por causa das obras, né? Porque para o protestantismo, o que importa para ser salvo é somente a fé em Cristo Jesus. E a carta de Santiago vai dizer que a fé sem obra é morte. E Lutero e os reformadores queriam realmente tirar, então, do Novo Testamento a carta de São Tiago. Na verdade, as questões são mais profundas, mas essa geral a gente entende. Certinho? Só que a igreja bateu o pé e disse que não, a carta de São Tiago ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, eles resolveram manter no cano do Novo Testamento a carta de São Tiago. Certinho? Então, o cano da Bíblia protestante tem 7 livros a menos, fica, então, 66 livros. É uma Bíblia deturpada, porque não escolheram, então, seguir aquilo que a igreja compôs durante 1.500 anos. Certinho? Para nós, a revelação divina, ou seja, os textos sagrados, comunica a vontade de Deus. A gente já viu isso claramente nas aulas, né? A gente leu algumas passagens, né, da revelação divina também, mas a gente já tem base para compreender isso, né? Toda revelação divina, ou seja, aquela que é escrita, os textos sagrados, eles comunicam, então, para nós a vontade de Deus. O que é o livro da Sagrada? Os 73 livros é para comunicar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, se a gente for ver, então, a luz em Jesus Cristo, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. É que todos cheguem, então, ao conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Só que nós lemos aqui, eu não coloquei isso aqui, nós lemos sempre a revelação divina em quem? Em Cristo, exatamente. A partir dele, que a gente lê, então, compreende todos os 73 livros do cano bíblico. É claro que essa compreensão, quem nos dá é a Igreja Católica. É sempre a Igreja. Então, tradição mais Sagradas Escrituras, nós temos o fundamento, então, para a doutrina cristã. É assim? O que é a tradição mesmo? Vocês anotaram aí? O que é a tradição? Nós vimos na última aula. Que não é tradicionalismo, mas é tradição. Pode falar. Processo vivo, dinâmico, criativo. O que mais? Processo vivo, dinâmico, criativo. Tradução apostólica. Oi? Apostólica. Isso. Então, esse processo dinâmico, vivo e criativo, ou seja, a tradição é tudo aquilo que nos chega através da pregação apostólica. É tudo isso que nos vem, então, da pregação apostólica. É a tradição. Todos os ensinamentos que vêm dos apóstolos e chegam para nós é a tradição da igreja. Ou seja, é a tradição. Isso é a tradição. Diferentemente do tradicionalismo, que quer, então, fazer com que a fé se fica endurecida. A tradição não deixa a fé ficar endurecida. A tradição é sempre esse processo dinâmico, atualizando aquilo que tem que ser atualizado e clarificando aquilo que tem que ser clarificado. Certinho? Vamos falar de clarificação, daqui a pouco a gente vai entrar nos dogmas, né? Essa semana a gente teve muitos debates. Tirou foto? Semana teve probleminha. Clarificação, é o termo que Santa mais aqui. Clarificação. Mateus. Sim? Então, o tradicionalismo ele seria enraizado, engessado, né? Não há mudança, não há abertura para... Isso. O tradicionalismo, ele vai endurecer a fé. Somente no ponto de vista. Ele não consegue, então, abrir então, a fé para outros, entre aspas, pontos de vista. É somente um ponto de vista daquilo que eu enxergo. E somente isto que eu enxergo é a plena verdade. Isso é o mal do tradicionalista, né? Normalmente os tradicionalistas mais profundos, eles não aceitam a autoridade do Papa após o Vaticano II, né?
porque eles veem somente uma esfera do seu ponto de vista, somente este caminho, e não aceitam então a autoridade do Vaticano II, né? Claro que o discurso é mais profundo, né? Alguma dúvida sobre a escritura? Muito tranquilo, né? Sim? Por que os protestantes não gostam de falar do Novo Testamento? Eles quase não falam. E sempre falam só do Antigo Testamento. Na verdade. Olha, eu não realmente não sei, mas a minha humilde opinião, quem lê o Antigo Testamento, ou quem lê o Novo Testamento e estuda os primeiros séculos da Igreja Católica, não se torna protestante. Não tem como ler o Novo Testamento e os primeiros homens ali após os apóstolos e se tornar protestante ainda. É por isso que eles ficam ainda na antiga herança de Israel. Porque a gente pode ver que o culto protestante é muito similar à antiga herança de Israel. Ou seja, o culto protestante é similar, então, ao culto do Antigo Testamento. Eles utilizam muito, então, as passagens do Antigo Testamento, né? E poucas vezes o Novo Testamento. Na verdade, eu não sei, assim, o porquê disso, né? Porque é uma coisa mais deles, né? Eu tenho essa opinião, porque quem lê o Novo Testamento não fica protestante. Não tem como. Sabe? É difícil. O protestantismo, infelizmente, é muita luz do Espírito Santo para que eles possam voltar à Igreja Católica de plena comunhão. O Papa São João Paulo II disse que isso vai demorar bastante. E há muita oração e muita ação do Espírito Santo para que, de novo, tenha uma comunhão na cristandade. Mas no inverso também é real. Depois você vai procurar alguma coisa, uma explicação no Antigo Testamento, você só acha pastor. Você não acha que fala católico falando no Antigo Testamento possível? Você vê falando do Evangelho. Uhum. No Antigo Testamento. Por que... Exato. Porque nós não lemos o Antigo Testamento no Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento à luz de Cristo. À luz de Cristo. Então, quando o padre ele lê uma passagem do Antigo Testamento, ele não está olhando Abraão em Abraão, Moisés em Moisés, o eclesiástico no eclesiástico, a sabedoria na sabedoria, não. Nós olhamos esses livros desses grandes homens em Cristo. É por isso que sempre você vai ver um padre, quando ele for falar algo do Antigo Testamento, se relacionando, então, diretamente com o Novo Testamento. Com o Novo Testamento. Por isso que muitos pastores ficam mais no Antigo Testamento, né? Agora, o motivo, a razão, a circunstância, dependendo da igreja deles, né? Que não é igreja, é comunidade eclesial que a gente quer. Certinho? Então, vamos para o próximo ponto, que eles não aceitam de jeito nenhum. Interessante, o que acontece? O magistério, né? A gente fala que os protestantes não aceitam. Mas existem católicos que não aceitam também o magistério da igreja. Não tem. Né? Vamos lá, então. O que é o magistério? O magistério, ele se relaciona diretamente com os pastores da igreja, ou seja, o Papa e os bispos. Quando eu falo que a igreja católica ela é apostólica, vocês lembram de eu falar que ela pertence, então, aos bispos? Porque ela foi fundada em Pedro, os apóstolos, e nascida em Pentecostes, em Pedro e os apóstolos. Ou seja, ela é apostólica e pertence, então, aos bispos. Ou seja, são os bispos que governam a igreja. E o Papa é aquele que, em nome de Pedro, governa, então, toda a igreja universal na unidade, na comunhão com os bispos. Então, o magistério é isso. É o Papa e os bispos que governam a igreja. Aqui diz respeito, então, à autoridade da igreja. Vou colocar aqui o Papa e bispo. O Papa e dos bispos. Ou seja, o Papa é o primeiro dos bispos que governa a igreja, mas ele não governa a igreja sozinho. O Papa governa
A igreja em comunhão com os bispos que estão, então, na diocese. Porque todos eles são sucessores dos apóstolos. O Papa é o primeiro, por causa de São Pedro, que nos governa, mas ele exerce esse poder das chaves em comunhão, então, com os bispos. Certinho? Então, qual que é a função, então, do magistério da igreja? É de ensinar. Vou colocar outra coisa aqui. Eu acho que você já ouviu falar disso, né? Ensinar. Vamos colocar aqui também. Santificar. Governar. Ensinar, então, o povo cristão a doutrina da igreja. É ensinar, então, os ensinamentos da fé cristã, esclarecendo, então, os dogmas da fé cristã para o povo. Aqui tem algo interessante, é ensinar, então, os dogmas da igreja, mas é também a interpretação correta da Escritura. Vocês entendem que o que ocorreu há 500 anos atrás com o protestantismo é uma rachadura no coração do cristianismo? Ou seja, eles não aceitam, então, a autoridade do Papa e dos bispos e não aceitam, então, a interpretação correta da Escritura. O que Lutero fez, então, na Reforma Protestante? A igreja não aceita. Qual que era o pensamento de Lutero? Cada um pode pegar a Sagrada Escritura e interpretar a seu modo. A igreja não aceita isso. Ninguém tem autoridade, dada pelo próprio Cristo, como ela tem, de pegar a Sagrada Escritura e interpretar a seu modo. O perigo está aqui na interpretação. Porque se eu interpreto de um jeito, e o Gustavo interpreta de outro jeito, há uma divergência. Eu fundo a minha igreja em cima da minha interpretação, que é a correta para mim. Então, eu fundo uma igreja. O Gustavo não aceita a minha interpretação, vai fundar uma igreja em cima da sua interpretação. É por isso que hoje tem muitas ramificações, então, das comunidades eclesiais, que são as igrejas protestantes, né? Cada uma tendo o seu pastor como cabeça da legítima, entre aspas, interpretação da Escritura. A igreja não aceita essa interpretação. Somente quem tem autoridade de interpretar à luz do Espírito Santo a Escritura é o Papa e os bispos. Jesus funda, então, a igreja sobre Pedro e os apóstolos. Nós podemos ler isso claramente, então, no Evangelho de São Mateus. Mateus 16, versículo 16. Podemos ler claramente aqui a autoridade de Pedro, dada por Jesus. E é sempre Cristo que dá autoridade. Os apóstolos, eles não tomam autoridade para eles mesmos. A autoridade, ela é confiada. As chaves, ela é confiada. Olha só, Simão Pedro respondendo, disse, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que deles ligares na terra será desligado no céu. Aqui está o poder das chaves. Tudo que o Papa liga aqui, Cristo liga no céu. E tudo que o Papa desliga aqui, Cristo desliga no céu. Essa, então, é a autoridade papal. Essa é a autoridade que nós duvidamos das vezes. Essa autoridade que a gente não precisa no protestantismo hoje em dia para duvidar. Nós, dentro da igreja, duvidamos dessa autoridade. Se nós somos cabeça duras, a gente quer ser mais que os teólogos, ser mais que o Papa, ser mais inteligente que os bispos, e quando eles soltam uma nota, a gente gosta de pegar as chaves para nós e interpretar. A nosso bem-querer? Deus é simples. E São Pedro já falava isso, né? Nenhuma interpretação da Bíblia
de cunho pessoal. E quem lê as cartas de São Paulo, há ali passagens difíceis de interpretar. Espíritos ignorantes deturpam para a sua própria necessidade. Isso é São Pedro, seja a autoridade do apóstolo, né? Mas isso chega até nós. Essa autoridade confiada, então, aos papas e aos bispos. É a Chaves. É a Chaves. Certinho? Mateus, Sim? quando você fala da questão da dúvida, né, quanto à autoridade e essa certeza que a gente tem, com a polarização política que a gente vive no Brasil, isso ficou tão evidente, né, porque as pessoas misturam muito. Então, a depender de, vou dizer pontos fortes, porque cada papa, assim como cada um de nós, tem um viés mais forte, né, ou carismas mais para uma questão ou outra. E as pessoas estão misturando isso muito com a conduta das lideranças religiosas e as questões que são políticas, né? E vão distorcendo e embaraçando isso e passando isso para frente. Exatamente. Na verdade, que no Brasil aconteceu algo nos anos 70, 80, né? E aí a igreja, não a igreja, né? Muitos pastores da igreja, ou seja, os padres, alguns, na verdade, né? Adentraram muito no campo do governo, da política, né? A fatídica teologia da libertação que a gente já comentou aqui. Ou seja, muitos afastam do verdadeiro ensinamento, ou seja, das chaves, da autoridade da igreja, para o seu pessoal dar uma resposta ao povo de Deus. E parece que nessa resposta, que está longe, então, da autoridade da igreja, a discordância daquilo que eles ensinam, da legítima doutrina da igreja, né? Infelizmente, aconteceu isso. Infelizmente, acontece hoje muito isso. Tem um pastor na internet, que todo mundo conhece, não vou dizer o nome dele aqui, diz que a igreja não foi fundada por Cristo, né? Que após ali Constantino, que ela foi fundada, mas isso não condiz, então, com a tradição católica. E cadê as chaves, né? Tá bom. De santificar, ou seja, o Papa, os bispos, e agora os seus colaboradores, os bispos, são os papas, né? São os dispensadores da graça de Deus, ou seja, os 7 sacramentos. São eles que nos santificam, são eles que, então, dão a graça para nós por meio, então, dos 7 sacramentos. Nós só recebemos os 7 sacramentos legitimamente, então, sob a autoridade do Papa e dos bispos. E seus colaboradores, que são os padres, né? São eles que exercem, então, o munus de santificar diante de nós. E aqui, de governar. A igreja não é democrática. Por favor, a igreja, ela é hierárquica. Ou seja, aqui é uma monarquia mesmo. Aqui não é uma república. Não. Cada um pode falar o que quer. Não, aqui é uma monarquia. Tendo o rei reinando sobre nós, ou seja, o Papa, a cabeça visível da igreja, o verdadeiro rei é a cabeça invisível que é Cristo, a quem ele está sob comando. Mas aqui, o rei, ou seja, a cabeça visível é o Papa que nos governa com os príncipes, que são os bispos. E nós somos os súditos. Ou seja, aqui está a hierarquia da igreja. Esse ato de governar é mais, quando eu falo de monarquia, né, alguns vão falar, é política. Mas é no sentido de monarquia, de nos governar para a verdade. Ou seja, essa hierarquia aqui estruturada de Pedro e os apóstolos sempre nos guia para a verdade. Ele nos governa na unidade, nos guiando, então, para a verdade que é Cristo Jesus. Ou seja, o ato de governar aqui é governar em Roma, que está o Papa e os bispos, toda a Igreja Universal para a verdade plena que é Cristo Jesus. Esta, então, é a autoridade. E por isso que quando o Papa proclama um dogma de fé, ele está nos guiando, então, para a verdade. E os dogmas nos guiam e nos empurram para a verdade. Ou seja, nos tira, então, da ignorância e nos clarifica, então, para Cristo Jesus. Nos joga, então, do mistério revelado lá na Bíblia e na tradição, clarificado agora, que são os dogmas. O último dogma, em 1950, a Assunção da Virgem Maria, foi exatamente isso. Pio XII proclama, então, para nós que ela foi assunta ao céu.
de corpo e de alma. Nos clarifica e nos joga para a verdade. Com relação, então, à Virgem Maria. Mateus, para um Papa declarar um dogma, como que eles fazem? Assim, ele mesmo, sozinho, declara essa verdade? Isso. Ou Na eles verdade, juntam uma reuniãozinha ali e isso. falam? Nosso próximo tópico aqui é o dogma, né? Eu vou entrar nessa sua pergunta, você me lembra? Deixa eu só terminar aqui, então. E como funciona, então, o dogma, né? Que é o nosso próximo tópico. Essas coisas tudo estão na nossa apostila, tá, gente? O magistério, ele tem, então, a responsabilidade de proteger a fé. De proteger, então, a integridade da fé. Isso é o magistério. Ou seja, ele não nos deixa na ignorância. Lembra que o Espírito Santo sempre está presente na igreja. Sempre está presente com o Papa e os bispos. Ou seja, é a alma da igreja do Espírito Santo. E sempre vai nos conduzir. Então, a função deles também é de proteger a integridade da fé. Você lembra quando Jesus disse para os apóstolos assim? Quem vos ouve, a mim ouve. E quem me ouve, escuta o Pai. Exatamente isto aqui. Eles protegem, então, a fé. E quem escuta, então, o Papa e os bispos, ou seja, os pastores da igreja, reconhece aí a voz do Supremo Pastor, que é Cristo. Quem escuta a voz do Papa, quem escuta, então, a voz dos bispos, escuta, então, a voz do pastor, que é Cristo Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Só que Jesus continua, né? Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai. Aqui está, do meu ponto de vista, o problema do ecumenismo. Porque quem me rejeita, rejeita o Pai. E se a gente for tentar abraçar muitas fés que rejeitam, então, Cristo Jesus, a quem nós estamos servindo? Ou é a Cristo, ou é outro Senhor? É o perigo do ecumenismo. Mas, outra aula, vocês vão ter aula de ecumenismo. Alguma dúvida do magistério? Muito tranquilo, né? Aqui é a garantia da fé católica. Aqui que a gente não nos torna protestante. Aqui a gente não torna hinduístas. Aqui a gente não vai debater para o islamismo. É por causa desses pilares. Tradição, Sagrada Escritura e o magistério. Nós somos católicos por causa disso, desses três pilares. Que nos garante, então, na fé apostólica. Que nos garante, então, na fé de São Pedro. É em São Pedro, nessa fé de São Pedro. Porque a fé da igreja, ela vem antes da fé do sujeito. Porque a modernidade coloca isso, né? Não, primeiro o sujeito deve ser elevado. Na igreja católica aconteceu isso. Primeiro a fé do sujeito pessoal, depois a fé da igreja. Não. Primeiro a fé da igreja, depois então a fé do sujeito. Porque é a fé da igreja que nos garante, na verdade, de São Pedro, junto com os apóstolos de Cristo Jesus. É somente a igreja. Certinho? Por isso que a igreja é católica, apostólica. Una, santa, católica, apostólica, né? Romana não é característica da igreja. Romana porque Pedro está em Roma, né? Mas não é característica da igreja. Certinho? Alguma dúvida? Mateus, a gente, assim, eu imagino que grande parte de nós aqui faz parte de algum ministério pastoral, nesse sentido aí de negar ou desconstruir essa questão do magistério. Eu vejo muito, às vezes, a não identificação com o padre da paróquia, por exemplo, e aí as pessoas começam a fazer comentários ou a querer fazer diferente do ordenado, porque não identifica com a forma de administrar, de realizar as celebrações, né? Apesar de ser um rito. Então, eu acho que começa de pequeno movimento essa descrença nessa ordem, né? Sim.
Porque a nossa obediência aos pastores da igreja, quando eu falo pastores aqui, é por causa que eles são pastores ao modo de Jesus, né? Um bom pastor. Essa nossa obediência aos pastores é obediência, então, ao ensinamento da igreja. Então, quando a gente não é obediente aos pastores, quando eu falo obediência aos pastores, é aquilo que define de moral e doutrina. Certo? Opinião política, a gente não deve seguir. Ah, mas o padre da paróquia disse para me votar nesse candidato, que ele é muito bom. Não, mas aí eu quero votar nesse candidato. Aí começam, então, as rixas nas paróquias, né? Isso não é a opinião da igreja. Então, o padre está errado nessa questão. Quando o padre está certo, ele fala em nome da igreja na questão de moral e doutrina. E se ele falar algo que vai contra a moral e contra a doutrina, quem vocês devem escolher? O padre que está contra a igreja ou a igreja? A igreja. Não sejam, na verdade, não sejam pessoas das trevas. Sejam pessoas das luzes. Escolha, então, aquilo que a igreja sempre ensinou. Tá bom? Então, no dia a dia da paróquia, sim, muitos não seguem as orientações. Por exemplo, a orientação da catequese. Quem é catequese é catequistas, né? Aí, ó. Vocês seguem todas as orientações da catequese bonitinho? Ou tentam adaptá-las? Na verdade, as orientações devem ser adaptadas conforme a paróquia. É aqui está, então, pastoral, né? Adaptar, então, aquilo que nos foi orientado. Porque, às vezes, aquilo que é orientado não condiz com a realidade de uma paróquia. Né? Isso, catecumenato, né? É o nosso grande desafio aqui na nossa diocese. Muitas paróquias, o catecumenato funciona excelente. A São João Paulo II de Patrocínio lá funciona, que é uma beleza. Outras paróquias não funcionam. Não é fácil. Não é fácil. Para funcionar, precisa ter uma estrutura mínima. Aí, então, a adaptação das paróquias. Mas algo que não pode ser adaptado é a liturgia. Catecumenato, explica? O senhor que é catequista? Vamos lá. Só que... É que a catequese, você passava, fazia um ano de catequese, começava lá para a catequese, e não resolveu. Isso. A forma de catecumenato, você passa pela Páscoa. Na verdade, o catecumenato ele não é novo na igreja, já existia nos primeiros séculos da igreja. Ou seja, é aquela pessoa que não é batizada. Não era batizada. Então, ele ia fazendo um caminho de estudo das verdades sagradas. E durante as celebrações, interessante que o catecúmeno, ele começava, então, as celebrações e até a homilia. E é o contrário, né? Isso. Isso. Ou seja, ele, na missa, ele ia até, então, a homilia. Começou, então, a oração eucarística, ele se retirava, porque ele não era batizado. Quem não é batizado não tem direito de receber a Sagrada Comunhão. Aqui na São João Batista acontecia isso, teve catecumenato. Interessante. É o molde dos primeiros cristãos. Ou seja, era um estudo durante algum tempo, na missa tinha, então, essa questão, e recebia, então, o batismo, recebia, então, a crisma, não a primeira Eucaristia, batismo e crisma. E depois, então, a Santíssima Eucaristia. Hoje a gente inverteu batismo e a Santa Eucaristia. Interessante que lá nos primórdios era bispo. E era o bispo. Lá era mais fácil, né? Que não era tão vendo a gente, né? Hoje em dia. Mas o catecumenato é isso. Uma orientação da diocese, implementar o catecumenato aqui na nossa diocese. Mas os desafios da paróquia, infelizmente, não tem como, né? Implementar essa realidade. Mas O problema é esse, assim, que lá no São Vicente a gente segue mais ou menos, a gente segue. Aí na Nossa Senhora das Graças não tem. Então, assim, começa o sacramento lá, aí de repente pula para cá, porque vai receber o sacramento. Não. Onde colocar tem Cristo esse ano? A minha tem. Aí você quer passar de cá para cá, vai ser uma. A gente está vivendo também uma fase muito fácil.
Catequese hoje, os meninos, assim, muita gente não quer fazer 1 ano e meio, 2 anos de curso, não. Tanta vez, né? Então, está falando, né, da autoridade dos padres, né? Algo que não pode ser, então, mudado nas paróquias. A catequese, ela pode ser mudada nas paróquias, conforme a realidade. Mas a liturgia, ela não pode ser mudada nas paróquias. É um rito próprio. Não existe outro rito além daquele ali. Então, não posso, então, tirar o vinho e colocar, então, o suco tangue de uva. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu não posso pegar um pão na padaria e colocar lá para consagrar. Não pode acontecer. Então, a liturgia, ela não pode ser mudada. Eu não posso batizar uma criança com suco de laranja porque ela gosta de suco de laranja. Não pode. Não pode acontecer. O rito, ele tem que ser, então, fiel com todo mundo católico. Não pode. Isso é a universalidade, então, da liturgia, né? Mas quando o padre vai regiar vinho, já vi casos que Isso. Isso, aí tem um suco, conforme a igreja pede, o natural de uva mesmo, aí pode ser usado. Aí pode ser usado no lugar do vinho, né? Vai que o padre tem problema com o alcoolismo, né? A gente sabe que é o sangue de Cristo, mas quem estuda filosofia sabe que matéria e forma do sacramento, a matéria é o vinho, é o álcool. Continua o acidente, que é isso, né? O acidente é o vinho, continua. Mas a substância muda. Não é mais vinho, é sangue. Mas um padre, ele tem problema com vinho. Uma bebida alcoólica, né? O acidente do vinho, do sangue, que é o vinho, pode causar algo no padre, né? Nunca teve parceria. Que eu conheço, não. Mas eu conheço alguém aqui do Coral Diocesano que é celíaco. Que ele traz o cálice dele bonitinho, a gente que não pode comungar, né? Aí também tem aqueles que não podem comungar o glúten, né, o pão, aí tem que beber só beber o sangue, né? Esse é o caso do cantor do Coro Diocesano, ele traz o cálice dele, aí consagra um pouquinho para ele, e ele toma então o vinho. Ele não pode comungar o pão, porque o acidente do pão causa então nele alergia. Matéria e forma? Tranquilo, matéria e forma, né? Todo mundo sabe matéria e forma? Tranquilo. O significado do sacramento são tão bonitos, são também gosto de segregar, no sentido que batismo tanto que ele. E acho que poucas pessoas vai batizar só porque precisa batizar. Igreja na igreja evangélica, Irmão Mostrado, lá na igreja, eles bebem todo o mesmo cálice como com aquele pão. O padre pode. Sempre o asma, né? O padre pode não ingerir o vinho? Sim. Se ele não tiver problema, né? Se ele tiver problema, na verdade, com álcool, ele pode pedir a dispensa ao bispo. De celebrar com suco especial de uva. Mas tendo o vinho, ele tem que tomar. Tem que comungar nas duas espécies. E somente quem pode comungar. Claro, que antes da mesa na verdade, tem sempre essa discussão. É obrigatório. Ele tem que comungar nas duas espécies. É a intenção. Mateus. O corpo bebe. Aí muitos liturgistas falam assim, se ele não comungar o vinho, a missa é inválida. Mas como que é inválida se aconteceu então a consagração? Então a consagração ela vem esperando então a comunhão do padre para ser válida. Problema. Aí às vezes ele não olha, e depois no final já. Aí o padre pode delegar. Ô, Mateus. O padre pode, só um minutinho, pegar o corpo, fazer intinção no sangue, aí comungar. Ele comungou, então, o corpo e o sangue. O diácono, então, pode ser delegado para tomar o vinho. Aí é tranquilo. Oi? Pode falar. Tem algum vinho específico, aquele vinho usado na consagração? Tem uma marca de vinho? Tem que ser da cultura de uma uva específica ou não? Sim, tem que ser uma uva. Na verdade, não vou lembrar aqui a uva.
Mas aqui o nosso vinho é o canônico, ou seja, a fórmula canônica ali, daquela matéria ali, né? Ele tem que ser do o vinho tem que ser da uva mesmo, sem nenhuma adicional. Tem que ser vinho puro, sem nenhuma adicional. Né? Não pode vir um vinho adulterado. Não pode ser o cantinho da serra. Não pode ser o pérgola, né? Não pode. Né? Porque se eu utilizar, então, esses vinhos, aí a missa é inválida. Aí sim. Não houve a consagração. Não pode adicionar nada. Ou seja, tem que ser o vinho especial mesmo, direto do fruto da uva, da videira, né? Tem que ser o fruto da videira, para ser correto. E cada diocese tem liberdade para comprar o vinho ou vem... Sim. É o vinho canônico, né? É o vinho canônico. Aqui nós utilizamos o vinho canônico, o rótulo dele é azulzinho, né? Bonitinho, é aquele lá que a gente utiliza. Tem que chama até de vinho do padre, né? São Chico que fala do padre, né? Tem que chamar Mateus mesmo. Não pode ser bonitinho, né? Assim, né? Um rosinho. É vermelhado, né? Não pode utilizar na missa, também considerar. Mas é gostosinho, né? Mas não pode. Olha, então, foi muita coisa que a gente falou aqui, né? O dogma, então. O que é um dogma? O dogma, então, é uma verdade revelada, declarada pelo Messias. Quem declara um dogma é o magistério. Ou seja, são corrimões que nos elevam para a verdade. Isso, então, é um dogma. Para interpretar um dogma, eu tenho que utilizar, então, o tipo de linguagem. O tipo de linguagem. Tem que ser uma linguagem clara. Não pode ter conceitos que nos deixem, então, em dúvida. Corredentora. Se a gente for pensar, né? Na corredentora. Se a gente for ver o conceito mesmo de corredentora, pode ser que, meu Deus, será que ela realmente está no nível de Jesus, acima de Jesus? Corredentora. Podem interpretar exatamente assim. Católicos, né? Acho que eu estou falando. Isso não vai acontecer com o dogma. Ele tem que ser claro. Vocês lembram do conceito de São Tomás de Aquino? Que tem que ser tudo claro. Clarificação do dogma, da verdade. A verdade, ela é verdadeira, pelo menos, né? Quando ela é totalmente clara. Que ela não gera em mim dúvidas, não gera em vocês dúvida. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isto já é claro para nós, não tem dúvida nisso. E para ser católico, tem que acreditar, então, no mistério da Santíssima Trindade. É claro para nós, mais claro que essa luz aqui. Agora, o que o magistério apontou, então, na corredentora? Na corredentora, a gente compreende assim. Ou ela está ao mesmo nível, as linhas, né? Alguns vão dizer que o único redentor é Cristo Jesus. E quando eu coloco Maria como corredentora, eu estou querendo dizer que ela está, então, ao mesmo nível da obra realizada em Cristo Jesus. É uma linha. Ou seja, ela é salvadora. Como Cristo é salvador, olha a dúvida. Aí há uma segunda linha que defende, então, essa corredentora e a medianeira de todas as graças, aí é teologia, né? Vai dizer assim, não, é no fiat de Maria que nós podemos apontar, então, a medianeira de todas as graças. Ou seja, é no faça-se em mim, segundo a sua palavra. É nesse faça-se que Deus, então, realizou a obra de redenção. Aí ela não é medianeira, corredentora ao nível de Cristo, não. Mas ela cooperou, então, com Cristo. Por isso que ela é medianeira de todas as graças. Ela cooperou, então, com Cristo no seu fato e acolheu, então, o projeto de Deus. Ali ela foi medianeira entre Deus eterno, que quis fazer história, com a história humana. Ela, então, foi essa mediação do Deus eterno com a humanidade. Nesse sentido, ela pode ser, então, corredentora, mas aqui o termo também é medianeira de todas as graças. São as duas correntes. E como o magistério da igreja, ele vem, então, muito tempo discutindo
isto ou aquilo, se essa tese é correta, se aquela tese é incorreta, como não há clareza, então, nos conceitos, a igreja não nos aconselha, então, a utilizar corredentora e medianeira de todas as graças, porque não há, então, clareza. E para ser uma verdade revelada e declarada pelo magistério, tem que ter, então, clareza. Vou colocar aqui, né? Clareza. Não pode nos deixar na ignorância. O dogma, ele não pode ser, então, questionado. Eu não posso olhar no dogma e sentir assim, eu penso que não pode ser desse jeito, porque eu disse. Não pode, não pode. O dogma sempre tem que ter clareza. Maria, então, é assunto ao céu. Não gera dúvidas. Exatamente. Não é por isso que Como foi o de Castelo para a doutrina da fé, então, ele impôs, então, com a sua chave. Isso. Não é uma orientação. Não pode falar. Porque não tem, o próprio magistério não tem clareza nesses dois conceitos sobre Nossa Senhora. A gente utilizava, né? Eu utilizava mais o medianeiro de todas as graças. Mas o magistério não tinha clareza. Alguns papas eram positivos a isso. Outros papas não eram positivos. Se o próprio magistério não vê, então, um ponto de unidade no dogma, ele não pode ser proclamado. Ele tem que ser, então, maturado e estudado mais profundamente. Por enquanto, não vamos, então, utilizar corredentora e nem medianeira de todas as graças. Certinho? O tipo de linguagem, aí sim, falei isso tudo, né, medianeira, por causa disso, é o tipo de linguagem. A linguagem, ela pode nos causar dúvida. O contexto histórico, frequentemente de índole polêmica, né? Dependendo do contexto histórico também, né? Se for algo assim, na Segunda Guerra Mundial, nossa senhora, temos que proclamar um dogma aqui porque vai nos ajudar. Calma. Muita calma nessa hora. Não é, então, as intempéries do contexto histórico, ou seja, da história, que nos fazem proclamar dogmas. Não é isso. O que nos fazem proclamar o dogma é o estudo sistemático da teologia. Ou seja, é a clarificação, então, da verdade revelada. Ou seja, eu só proclamo um dogma, uma verdade de fé, se aquilo me aponta, então, para a tradição e para a Sagrada Escritura. Se não me aponta nenhum para o outro, não pode ser proclamado dogma. Certinho? Certinho. Isso está, então, na hierarquia das verdades, né? O dogma está, então, nas hierarquias da verdade. Por exemplo, os dogmas proclamados de Nossa Senhora, ele está nas hierarquias da verdade. Os dogmas, eles têm as suas hierarquias. Começando, então, os dogmas sobre Deus, a Santíssima Trindade. Os dogmas sobre Cristo Jesus. Os dogmas sobre o Espírito Santo. Aí, então, começa, então, de Deus para, então, abaixo. Deus, a Igreja, a Virgem Maria, os homens. A escatologia. Certinho? Os dogmas, eles têm, então, uma hierarquia. Começando de Deus, eterno, para as outras coisas. Certinho? Aí, tem aí, os dogmas estão divididos em 8 categorias. Não tem a página aí, né? Ó, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, quem é o homem? A igreja tem uma resposta, quem é o homem? Os dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a igreja, sobre os sacramentos e sobre a escatologia. Aí está, então, a hierarquia e as categorias, então, dos dogmas. Há um número exato? 48 dogmas. 48. 48 dogmas. Certinho? Tá bom. Na hora, hein?
Exato. Eu nem consegui te contar o que é a... É a pergunta, a pergunta dela. A sua pergunta. O pessoal de casa bateu o sino aqui. Semana que vem a gente continua o dogma. Continua o dogma e o Conselho Vaticano II. Algumas coisinhas, tá bom? Deus abençoe, boa noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no sempre, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. Tá me escutando? Bom, acredito que a gente pode ir começando, né? Ela disse que visões de lugar inaceitável problema. Tadinho. Coitado. Bom, pode. Pode ser minha cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, né? Boa noite, pessoal de casa também. E falando de coisas ruins, né? Vamos voltar para o Lutero, tá? Eu estava organizando o slide, aquele site Gama lá, e parece que deu erro. Então a gente vai seguir sem o slide. Não, é porque esse Gama, ele é inteligência artificial. Aí você manda o texto para ele, ele faz todo o slide. Aí você não precisa fazer nada, você só mandar o seu texto para ele faz. Agora o Canva tem que editar. Bem, não, mas... Bom, voltando... Não, eu tenho um PowerPoint também, mas dá muito trabalho. Eu nunca fiz um slide bonito no PowerPoint. Então, nós voltamos lá para 1516, que é o ano da Reforma Protestante, que nós conhecemos um nome, né? Que seria Martim. Bom, Martim Lutero só foi o que teve mais destaque, né? Anterior a ele, já teve pessoas que prepararam, vamos dizer assim, o solo para o Martim Lutero pudesse aparecer e colocar essas 95 teses ali na catedral em e ele vai apresentar 95 teses, né? Existem 5 que são as mais principais, né? Mas eu vou focar em 3, que são as solas, né? A sola gratia, todas essas eu já falei semana passada, né?
Isso. E a função liberada. Isso. Então, só a graça, só a escritura e só a fé, né? A igreja, ela vai, de fato, ver a necessidade de responder, né? Primeiro, é claro, a igreja não vai negar a autoridade da escritura, obviamente, né? Ela é, de fato, um dado revelado, mas não é na escritura que contém todo o dado da revelação, né? Contém parte da revelação, mas mesmo assim, ela não contém todo o dado da revelação. Aonde nós vamos encontrar? Na tradição da igreja, tradição apostólica, né? Como que nós vamos ter interpretação segura das Sagradas Escrituras? Através do magistério. O magistério vai ser essa confiança que o próprio Jesus dá para os seus discípulos, né? Para que eles possam evangelizar, e não só evangelizar, mas ensinar com autoridade aquilo que ele mesmo deixou para nós, né? Então, nós temos a tradição, o magistério, e junto à tradição e ao magistério, nós temos as escrituras. Então, é só as escrituras que é válida? Não. Junto às escrituras, né? Nós temos a tradição e nós temos também o magistério da igreja. Por que o sola gratia é polêmico para nós? Foi polêmico na época, né? Nós podemos fazer algo para merecer a graça de Deus? Não, isso. A graça de Deus é um dom dado, né? Nós não podemos fazer nada. E isso que Martim Lutero ensinou, nós não podemos fazer nada para receber a graça de Deus. Mas quando ele fala isso, ele vai negar uma coisa: os sacramentos. Um deles, né? Nós não podemos fazer nada, isso é de fato. Nós não podemos fazer nada para receber a graça de Deus, porque a graça de Deus é um dom. Mas a intenção dele não era limitar seu pensamento somente nesse sentido, mas era negar os sacramentos. Então, não adianta nada eu confessar, não adianta nada, né, eu receber os sacramentais, que é a água benta, que mais? As relíquias, né, não tem valor nenhum. De nada serve para a salvação, né? Nós não podemos fazer nada para receber essa graça de Deus, mas nós não podemos, ao mesmo tempo, dispensar os sacramentos, né, que são meios. Vocês estudaram em algum momento o que são sacramentos? São sinais visíveis da graça que, de fato, é invisível, vamos dizer assim, né? Então, são esses os sacramentos, que são meios para nos levar para o céu, né? Então, a gente tem a Eucaristia, né, a penitência, a unção dos enfermos, os de serviço, né, batismo, e por aí se segue, né? E o que se segue depois também, que ele vai apresentar, é só a fé. Só a fé basta? O próprio São Tiago vai dizer que não. Tiago 2:26 vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, a fé não é só uma crença intelectual, não. Eu acreditei aqui, pronto. Eu professo a minha fé e agora eu vou receber a salvação. Não posso fazer nada mesmo para receber a graça. Então, só ter a fé é o suficiente. Bom, a gente vai perceber que não é bem assim, né? Eu preciso agir com essa fé, né? Essa fé, ela sempre me impulsiona. É aquilo, o amor de Cristo sempre nos impede. Olha para a história da igreja, né? Olha os grandes hospitais que surgiram, os grandes asilos que surgiram, orfanatos, em sua grande maioria, a Igreja Católica, né? Para mostrar que o amor de Cristo sempre nos impede a fazer mais, né? A gente nunca é um cristão fechado em si, né? A gente se abre ao outro. E isso é a fé, mas aberta a essas obras, né? Não é uma fé só intelectual, né? Mas é uma ação também, né? Exige de nós uma ação. E se nós pegarmos entre 1515
só a nível de curiosidade, né? 1515 a 1582, nós temos uma grande santa. Em meio às crises, Deus sempre suscita grandes santos, né? Para que se possam mostrar qual que é o caminho verdadeiro a se seguir. E essa grande santa, alguém sabe? Santa Teresa d'Ávila. Vai surgir nesse período Santa Teresa d'Ávila, como uma forma de mostrar, né? O que é de fato a santidade e o que é de fato uma reforma. O que ela vai propor dentro dos Carmelos? A reforma. Vai perceber que as irmãs estão vivendo de qualquer forma, né? Então ela vai propor a reforma do Carmelo. Isso, os frades é um pouco posterior, né? Porque aí já entra São João da Cruz. A gente vai entrar nessa parte também, né? O que é interessante de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Nós temos uma festa, não lembro qual é a data dessa festa de Santa Teresa, desse acontecimento, chama a Transverberação de Santa Teresa. Ela está sentada ali, em sua oração, e aparece para Santa Teresa um anjo, né, com forma humana, pequeno, com um dardo na mão, numa flecha. E essa flecha que se aparece, né, esse anjo, vamos dizer assim, enfia no coração de Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila entra, de fato, em êxtase, né? E esse dardo era de ouro, para mostrar, né, de fato, esse amor de Deus. Né? Ela chegou na sua sexta morada, né? 10 anos antes de morrer, já estava ali no auge da santidade, vamos dizer assim. E acontece, então, que esse anjo é a presença desse amor de Deus, e esse dado que aparece, né, que transpassa o coração dela, é esse fogo desse amor divino, né? E a dor que ela sente, essa dor do desapego, né, de perceber esse desapego. É algo que incomoda o coração de Santa Teresa d'Ávila, mas mesmo incomodando o coração dela, ela se inflama por esse amor, né, esse amor divino. Acontece, então, que 10 anos depois da morte de Santa Teresa d'Ávila, ela faleceu, né? 10 anos depois da morte de Santa Teresa d'Ávila, ela morre fora de Ávila, esqueci o nome da cidade, mais próximo ali, né? E eles ficaram, quando ela morre, eles ficaram com medo de que roubassem o corpo de Santa Teresa d'Ávila. Então, eles enterraram a Santa Teresa d'Ávila com um caixão normal de madeira, jogaram cal em cima, jogaram pedras em cima. Né? Conta essa história até que quando jogou as pedras, o caixão chega até a afundar, né? De tantas pedras que eles colocaram. Estavam com medo de roubar o corpo de Santa Teresa d'Ávila, né? 10 anos depois, eles foram procurar novamente, né? Então, vamos pegar o corpo de Santa Teresa d'Ávila e vamos levar para Ávila, né? Para a cidade de São Mosteiro. E quando eles tiram, né, todas aquelas pedras, né, a terra, o cal, eles vão perceber que, por mais que seja ali um ambiente muito úmido, o corpo de Santa Teresa estava intacto. As roupas dela tinham sido todas corroídas. Conta essa história até que tinha um padre na exumação, ele chega até a tampar os olhos, né, porque a freira estava, Santa Teresa d'Ávila, né, estava completamente sem o seu hábito, com o seu corpo todo incorrupto. Então, tira o corpo de Santa Teresa d'Ávila, leva para a Ávila e abre o seu peito, né? E quando abre o seu peito, para ver o seu coração, eles percebem que tinha uma chaga no peito, no coração dela, aliás, né? No coração de Santa Teresa d'Ávila, como forma de mostrar, né, essa transverberação que aconteceu ali com Santa Teresa, desse anjo que aparece com esse dado, né, transpassando o coração de Santa Teresa, né? E essa é uma grande diferença de duas reformas, né? De uma grande santa, que é Santa Teresa d'Ávila, e de um Martim Lutero, um grande, não sei se eu posso dizer um filho, né? Mas é um filho revoltado da igreja, porque inicialmente ele foi agostiniano, né? Então, grande diferença, né? E então, a igreja não poderia se calar, né? Em 1520, nós temos, então,
algo esperado, aclamado por toda a igreja, que é, alguém sabe o que é? Não, ainda não. Vou começar com excomunhão. Excomunhão de Lutero. Lutero, em 1520, está oficialmente excomungado da Igreja Católica. Mas que não é o suficiente, né? Porque ele vai continuar professando a fé que ele acredita, né? Que é de difundir, né? Aquilo que ele acreditava. Oi? Não. Essa aqui, por exemplo, durou 3 anos, né? Mas é uma coisa que leva tempo, né? Precisa saber, por exemplo, se ele apresentou essas ideias, né? Qual foi a consequência dessas ideias? Ele foi exortado pela igreja, ele ignorou a exortação da igreja, né? E foi alguém muito obstinado, e continuou nesses interesses a propagar. Então, chega o tempo que a igreja realmente dá excomunhão. Então, é algo demorado, né? Hoje em dia, você tem uma mania muito grande de chamar os outros de herege, né? Mas não, para ser um herege tem que ser muito inteligente. Não é qualquer um que é um herege, né? Assim, o Martinho Lutero era inteligente, era. Mas a gente tem vários outros, né, na história da igreja, que apresentavam coisas que têm uma certa inteligência mesmo, né? Não são qualquer pessoas, né? Mas são pessoas que, de fato, são inteligentes. E tem todo um processo até que a igreja chegue e fale que está excomungado, né? Tem todo um processo. Isso, conversa, isso. Provavelmente o Lutero teve várias conversas, né, com o Papa, né? Fernando, Oi, susto. você sabe quem foi o último excomungado da igreja? Na verdade, não foi o último, não. Teve vários outros, né? Não vou saber falar aqui, mas, por exemplo, no Brasil a gente tem Leonardo Boff, um exemplo, né? Não, Leonardo Boff, Frei Beto. É um exemplo de alguém que foi excomungado da igreja, né? Mas não foi o último, não. Tem vários. Né? Mas e é recente, Fernando? Quando foi a última excomungação? A última eu não vou saber dizer quando foi, não, né? Mas, assim, se a gente for olhar no direito canônico, existem muitas excomunhões sem a decisão do Papa, né? Por exemplo, se você decide algumas coisas que são contra a igreja, a gente pode estudar depois um pouco mais para frente direito canônico, né? E você sabe que é errado, existe uma excomunhão que chama late sententia, é uma excomunhão automática. Mas aí a gente precisa colocar muitos os limites dessa questão, né? Mas não foi a última excomunhão, a gente tem várias outras. E provavelmente deve ter alguma recente, sim. Tá bom? No Brasil, que esse rapaz foi excomungado por quê? Frei Beto, a gente tem uma série de coisas que poderia colocar a excomunhão dele, né? Ele no auge ali da teologia da libertação, mas agora colocar algo específico do que foi essa excomunhão, eu não vou saber dizer para o senhor, tá bom? Eu vou pesquisar e semana que vem eu falo para vocês. E talvez até alguns outros, né, que foram excomungados no Brasil, para mostrar que é algo que existe ainda, né? Tá bom? Vou pesquisar e vou mandar semana que vem. Que aconteceu, né? Em julho. Em 1540, então... Não, aliás, 1540. Nós já falamos, vou voltar aqui só um pouquinho, 1534, nós temos, alguém lembra o que é 1534? Uma igreja que nasce, através de um rei, Henrique VIII, a igreja anglicana. Isso, queria renovar esse casamento, queria casar com outra, mas o Papa não deixou que ele casasse, né? E não reconheceu a nulidade do sacramento, né? Então, não fazer nada, né? Martinho Lutero fez, o que eu não posso? Né? 1540, nós temos
um grande santo também, né? Que é Santo Inácio de Loyola. O que ele funda? A Companhia de Jesus. Os famosos jesuítas. Grandes estudiosos, né? Para defender a fé. E grandes missionários também, né? No ano de 1542, até o ano de 1591, nós temos um outro grande santo, o João da Cruz. São João da Cruz vai propor a reforma do Carmelo, assim como Santa Teresa d'Ávila, né? E quando ele propõe essa reforma do Carmelo, os carmelitas vão fazer o seguinte: vão pegar João da Cruz, vão descer o porrete nele e vão colocar ele preso, né? Vai sequestrar ele e vai prender ele em Toledo. Ele vai ficar preso lá por vários dias, né? Numa cela pequena, minúscula, né? Sem janelas, vai ser açoitado e por aí vai, né? E vai ficar no período de 9 meses, né? Recebendo alimentação, claro, mas ali, né? Preso, né? Para que ele não pudesse fazer nada. E aí, como que um sentido vai parecer o fim, ele vai apresentar algo que nós conhecemos, ou pelo menos já ouviu falar, né? Noite escura. Vai ser aquele momento, né? Que mesmo em meio aos sofrimentos ali que ele passou nesses 9 meses, ele percebeu a presença de Deus, né? A noite escura da alma. Uma noite sem sentidos, né? Percebeu um abandono de tudo, menos de Deus, né? Mas permaneceu ali na sua fé em Jesus, né? É conhecido como a noite escura. Não sentia nada, né? Não sentia arrepios, não escutava a voz de Deus, né? Assim, era uma prática, é literalmente a noite escura, né? Não vivia nada, só tinha confiança de que ele poderia perceber nesse silêncio de Deus essa purificação da alma e ao mesmo tempo essa abertura a Deus, né? Mas o que acontece? Para estar nessa noite escura da alma, você tem que estar no mínimo bem adiantado na vida de santidade, né? Às vezes a gente tem uma certa mania de confundir, né? Acho que eu estou tendo a noite escura, né? Estou sentindo nada, estou sentindo o silêncio de Deus, né? Não, às vezes é só preguiça mesmo, né? Às vezes não é noite escura, às vezes é falta de disposição nossa mesmo, né, com as coisas de Deus, né? Mas estou falando assim no meu ponto, né? Às vezes alguém que já tem um santo aí na sexta morada, né? E está realmente na noite escura, né? Mas essa noite escura aqui que ele fala é realmente essa privação de todos os sentidos, né? Não sentir nada. O silêncio de Deus, um tempo de purificação interior, mas de perceber que Deus estava presente até diante do sofrimento, né? Que é Ele que estava ali, presente a todo tempo, mesmo nesses 9 meses, né? Aí, com o tempo, tem toda a história, né? Depois de 9 meses, ele encontra com a Virgem Maria, e ele escapa ali de Toledo, propõe a reforma e tudo mais, e vai caminhando com as coisas, né? Mas ele tem toda uma história grande. Tirou foto? E no ano de 1545, então, nós temos... O que é, Gustavo? 1545. Ah, sim. Você falou aí agora. 1545 a 1563. Guarda essa data aqui, ó. A 1563, nós temos a contra-reforma. É o Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, vai ter várias formulações, né? Vai formular a missa agora de uma forma mais unitária. Nós vamos ter o Catecismo de Trento, com o objetivo de ter uma reforma
das disciplinas dos padres, né, que os padres pudessem viver, de fato, né, a vida do clero de uma forma mais disciplinada mesmo, de fato, né, e também algo doutrinal. Então, vai ter um objetivo doutrinal, como eu acabei de falar, e também um objetivo disciplinar. Que volta aos padres, às celebrações, né, ali da missa, né, no rito tridentino, e na questão doutrinal, nós vamos ter temas sobre pecado original, nós vamos ter um tema da graça, a veneração dos santos, e por aí vai, né? A gente vai ter vários outros temas. Quando a gente for estudar eclesiologia, a gente vai estudar um pouco mais sobre o Concílio de Trento, né? Mas a gente dá só uma pincelada, né? Sagrada Escritura também, nós vamos ter alguns temas, né? Se a gente for olhar, é uma consequência daquilo que Martinho Lutero causou, né? Mas, mesmo com toda a questão, né, não se convocou o Concílio de Trento só por causa de Lutero, mas a igreja vivia algumas crises internas que precisavam ser resolvidas, né? Alguns excessos, né? E que precisava, de fato, que o Papa pudesse mostrar algumas coisas, né? Então, vai ser essa a reforma que ele vai propor. Dentro desse período, em 1566, nós vamos ter o Catecismo Romano. Esse Catecismo Romano não é o Catecismo amarelinho que a gente tem hoje, né? É um outro catecismo, o Catecismo Tridentino. E vai ter as orientações, né? É uma síntese, vou colocar aqui. Uma síntese. É um resumão mesmo, né? Ali do Concílio de Trento, né? Foi decidido o Concílio de Trento. O que a gente consegue perceber é que nesse período, então, nós temos essas orientações doutrinárias, e que é um catecismo que, de fato, é usado, né? Mas que ele é superado, vamos dizer assim, com o catecismo, né, da Igreja Católica, esse amarelinho que a gente tem, né? Que é o atual que nós usamos, né? A intenção do catecismo era ser algo de facilidade para nós lermos, né? Mas acabou tendo muita dificuldade. É muito difícil ler o catecismo, né? Não é muito fácil. Hoje em dia tem o compêndio, né? O compêndio do catecismo, né? Que dá uma facilidade, né? Mas mesmo assim o catecismo é algo muito difícil, né? Ultimamente surgiu até uma polêmica, né? Do Centro Dom Bosco, colocando que o catecismo amarelinho que a gente usa é inválido. E o que vale é esse aqui, né? Polêmico, né? Vamos dizer assim, um filho verdadeiro da igreja precisa caminhar junto com ela, né? E essa igreja propôs esse catecismo, que é o que nós usamos hoje, né? É porque, de fato, contém todas as verdades também na fé, né? De fato, é superado, vamos dizer assim, né? O Santo Dom Bosco recuou? Oi? Eles recuaram? Santo Dom Bosco, eu não vejo muito futuro, não. Com todo respeito, né? Mas eu não... eu acho eles muito polêmicos. Gostam muito de criar polêmica. Está no centro, praticamente, né? Gostam muito de criar polêmica. Eu acho isso muito difícil. Porque, por exemplo, se nós propormos um erro, vamos dizer assim, vou colocar erro, entre aspas, né, da igreja, o mínimo que a gente precisa fazer é o que a gente vai propor no lugar, né? Por exemplo, se eu vou criticar alguma coisa aqui do seminário, eu preciso propor alguma coisa acima disso, né? Então, eu só vou criticar, pronto, acabou, vou dar as costas e vou embora. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, é aquilo, é 24 horas falando, aconteceu isso. Tal Papa fez isso, tal bispo fez isso, né? Mas aí, o que a gente vai propor de concreto, né?
E, às vezes, essas questões mais causam divisões do que a união da igreja, né? Aí se cria uma certa bolha da igreja, com certos, principalmente isso aqui, né, de voltar lá a 500 anos atrás, né, 450 por aí. E é um pouco complicado, né, perceber isso, né? Mas eu não vejo muito futuro, não, e também não sou muito fã, não, sinceramente. Esse catecismo aí, foi chamado de catecismo dos bispos. Não sei se foi esse foi o catecismo dos bispos, mas eu acredito que sim. Eu já ouvi esse termo também, mas eu acredito que foi esse mesmo. Foi um dos primeiros, né? E nós temos esse e depois o outro. Mas eu acredito que sim, esse é o catecismo dos bispos. 1581. 1581 a 1660, nós temos um outro grande santo, bem conhecido, né? São Vicente. São Vicente, dos filhos da caridade, né? O pai dos pobres. E algo interessante, a gente tem essa questão das caridades, né? Naturalmente, com ele surgem os vicentinos, mas ele era dessa congregação dos filhos da caridade, né? Mas um detalhe é que com São Vicente surge o seminário. Qual que é a proposta do Concílio de Trento? Era que houvesse lugar, né, para que pudesse propor essas disciplinas aqui. Quando eu falo de disciplina, não é no sentido de matéria, né, como nós temos nas escolas, né, mas é a disciplina mesmo, né, o celibato, horário para as coisas, né, uma certa disciplina mesmo, né. Então, é com São Vicente que ele vai criar, então, os seminários. E é só a partir, então, mais ou menos aí desse período, né, entre esse período da vida e da morte de São Vicente, que se cria os seminários. Em 1582, que é interessante para nós, não, eu sou com essas questões de para mim, aprofundar um pouco mais nesse tema, eu tinha que fazer um pouco mais de cálculo, de entender um pouco mais de astrologia, astronomia, por aí vai, mas só para fazer mais ou menos um esboço, né? A gente vai ter a reforma do calendário. Que vai conhecido como calendário gregoriano. Bom, o Papa da época, né, vai fazer um cálculo. São Gregório, Papa Gregório, né? Gregório XIII. E uma certa... Eu não vou falar que eu não vou saber aprofundar, né? De uns certos cálculos com alguns físicos, alguns matemáticos, ele vai perceber que houve um erro de cálculo de mais ou menos 10 dias. Né? E teve esse erro. Depois vocês pesquisam um pouco mais para vocês entenderem melhor, né? Porque eu realmente não vou saber explicar. Né? Mas vai ser, a partir desse ano, a reforma do calendário. E a partir de agora, o calendário gregoriano, que é esse calendário que nós usamos. Então, vai ter um erro nesse cálculo aí de 10 dias. Então, do dia 4 de outubro de 1582, vai pular para o dia 15 de outubro de 1582. E mais ou menos essa é a grande mudança, né? Então, todo mundo dormiu no dia 4, e quando acordou no calendário, né, é dia 15. Curiosidade, no dia 4 de outubro de 1582, faleceu Santa Teresa d'Ávila. E nesse dia, Santa Teresa d'Ávila morreu da noite do dia 4 para o dia 15 de outubro, né? Vocês verem que confusão. Na verdade, ela morreu no dia 4
para o dia 5, né? Mas como fez a mudança, ela falece da noite do dia 4 para o dia 15. Oi? Deu sem entender que ela ficou 10 dias agonizando, né? Morrendo, ali morre no ponto. Isso não se resolveu, não. Sou péssima tecnologia. Desculpa se está sem foco, gente, mas... Vocês estão tirando foto? Então, à medida que vai tirando foto, porque realmente eu não vou saber como que resolve. Mas já voltou, Fernando. Parece que depende da distância que fica da câmera, mas já voltou. Sim. Hoje se celebra, então, que o dia de Santa Teresa d'Ávila é no dia 15 de outubro, né? Claro, de fato, né? Mas, se não tivesse tido a reforma, não seria no dia 5, na noite do dia 4 para o dia 5, né? Mas como houve essa lacuna aqui, né? Entre o dia 5 até o dia 14, praticamente, vamos dizer assim, não existiu, né? Deu um salto do dia 4. Isso para geral, né? Não quer dizer que existiu os dias, né? Quer dizer que hoje é dia 4, amanhã é dia 15 de outubro. Quem fez aniversário nem ganhou um ano. Quem fez aniversário vai ter que dar uma alterada. Mas mesmo assim, então ela morreu no dia 4, da noite do dia 4 para o dia 15, né? E teve toda essa mudança da morte de Santa Teresa d'Ávila. Só para resumir, vai ter um salto, né? De 10 dias dentro do calendário, né? Posso apagar? Vai ter, dentro de toda essa história, uma briga lendária de 30 anos entre católicos versus protestantes. Como que vai funcionar? No ano de 1618 a 1648, nós vamos ter a Guerra dos 30 Anos. Como que vai acontecer essa guerra? Nós vamos ter a norte da Europa como sendo protestante. Vou colocar protestante aqui, como é legal. Protestante, e o sul, nós temos os católicos. Grande maioria do norte, então, da Europa era protestante, né? Luteranos e calvinistas também, né? Vai acontecer, então, o imperador Ferdinando II vai impor para que os protestantes voltassem ao catolicismo, né? Ou se convertessem ao catolicismo. Mas vai acontecer, então, que vai aparecer em 1618 dois revoltados, aliás, vamos colocar a quantidade. Vai aparecer algumas pessoas revoltadas, né? Que não aceitaram se tornar católico, vai invadir o Palácio Real e vai jogar 2 emissários, né, do imperador pela janela. Aí começa a guerra. Chega 2 protestantes ali, entrou dentro do Palácio Real, viu 2 emissários ali, não estava fazendo nada de boa, pegou e jogou eles pela janela. Só curiosidade, vocês sabem qual que é a palavra própria para jogar violentamente pela janela? Isso eu aprendi em latim. Existe uma palavra própria. Essa é defenestrar. Não, defenestrar. Quando fala que uma pessoa foi defenestrada, quer dizer que ela foi, com essas palavras, né? Ela foi violentamente jogada pela janela. Não foi de qualquer lugar e não foi de qualquer modo. Mas foi... Mas de uma janela, de uma forma violenta, né? Isso. Então, 2 emissários do Palácio Real foram defenestrados né, ali. Né? Por isso a gente ouve tão pouco essa palavra. Também. Essa eu ia falar. E não serve para mais nada. Por exemplo,
Defenestrar é empurrar alguém. Não, não é empurrar alguém. Defenestrar como, sei lá, empurrar alguém pro prédio. Não, não é isso. Não é isso. Não poderia se defenestrar. Não poderia se defenestrar. Defenestrar é jogar violentamente alguém pela janela. Hoje também a gente não ouve muito falar excomungado, mas assim, na minha infância, excomungado era um palavrão que era repreendido Se demais. for olhar, e realmente, né, chega a ser um palavrão, né? Por exemplo, para mim virou muito natural falar brincando ali, chamar a pessoa de excomungada, né? Eu fiz isso lá em casa esse tempo atrás, né? Minha mãe ficou assustada, falou, não pode falar isso. Eu tirei, né? Mas se a gente for olhar a origem da palavra, né? Olha, excomungado, pessoal, Vamos defenestrar isso, se quiser, pode ser um dogma, que é bem claro o que é. Né? É, bem claro. Excomungado, olha para vocês verem. Excomungado, né? Ex, em latim, né? Quer dizer fora. E a outra palavra, comunhão. Se nós estamos dentro da igreja, nós estamos na graça. Né? Nós estamos em comunhão com a igreja. Uma pessoa que ela é excomungada, ela está fora da igreja e ela está fora da graça de Deus. É claro, né? Deus, sua infinita misericórdia, pode fazer o que quiser, né? Mas quer dizer que ele está fora da graça de Deus. Então, dizer excomungado é o mesmo que dizer desgraçado. Né? Olha que palavra forte, né? Uma pessoa fora da graça de Deus, né? E assim, quando a gente fala essa palavra, nos assusta, é claro que de fato nos assusta, mas também nos causa um certo medo, né? Uma pessoa que vive fora da graça de Deus, ela está praticamente fora dessa comunhão, né? Então, essa palavra, mais uma vez, falando palavrão, essa palavra desgraçada, né? É uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte mesmo, né? Que dá o mesmo sentido de excomunhão, né? Quando fala com uma pessoa excomungada, né? É o mesmo que dizer que ela está fora da graça de Deus, né? Em 1622, então, nós temos várias propagandas, né? A gente vai ter, vou colocar aqui só para a gente encerrar. Tem alguma história de um santo aqui para a gente encerrar? Não. 1622, nós vamos ter a propaganda FIDE. Propaganda. Que vai ser vários, né? Que vai ter várias finalidades, né? Vai formular melhor essas atividades missionárias, vai formar os seus missionários, vai supervisionar alguns lugares dessa formação, né? Para que, de fato, essa propaganda, né, da fé pudesse ser, vamos dizer assim, divulgada, né? Esparramada ali, não de qualquer forma, né? Mas com formação, com estudo, né? Com vida espiritual, por aí vai, né? Então, nós temos a propaganda FIDE, tem esse objetivo. E só para encerrar, em 1648, nós temos o fim dessa Guerra dos 30 Anos, né? Dessa fragmentação da Europa, né? É chamado de Tratado de Westfália. Vocês podem anotar também. Tratado de Westfália. Então, a gente vai ter uma série de coisas, né, gente? A gente tem o Iluminismo, né? Em 1717, bem mais lá na frente, nós vamos ter, por exemplo, a fundação da maçonaria um pouco mais moderna, né? A gente tinha um pouco anterior várias formas da maçonaria, né? Mas em 1717 a gente vai ter a maçonaria. Em 1738 nós temos a condenação da maçonaria, né?
1750, né, nesse período também da maçonaria, a gente tem o iluminismo, como a gente conhece, né? Nós já ouvimos falar, que vai criticar a igreja, vai criticar a autoridade do Papa, né? E várias outras coisas, né? Então, a gente tem uma série de períodos aí, né? Que a gente vai percebendo como uma forma de que a igreja caminhou durante esses períodos, né? E mesmo que caminhe durante esses períodos, eu fiz questão de mostrar, né, que mesmo com essas dificuldades, grandes santos surgiram, né? Tiveram grandes santos. Para que, como se Deus mostrasse ali, ó, apareceu um santo ali. É ali como que a gente deve, vamos dizer assim, moldar a nossa vida, né? Quando aparece, por exemplo, um São Carlos Acutis, né, quer dizer, ó, um jovem. É assim que a gente tem que ser, né? Deus mostrando, em meio às crises da modernidade, né? Em meio às crises da identidade, qual que é o nosso verdadeiro valor, qual que é o nosso verdadeiro sentido da vida, né? E se segue, né, a partir disso. Semana que vem a gente já dá um pulo bem distante, né? Um salto, não igual do calendário, né, gregoriano, mas a gente vai ter que dar um salto para a gente já pular para 1789, que é a Revolução Francesa, né? E já é o período em que eles vão acreditar que só haverá paz quando o último rei foi enforcado com as tripas, né, do último padre. Então, negaram totalmente esse absolutismo, né, vindo dos reis, e negavam também a igreja. Olha a revolta, né? Só haverá paz quando o último rei foi enforcado com as vísceras, né, com as tripas do último padre. Olha que revolta, né? Então, Fernando, você já tem programação desse não tem, não divulgou. Eles devem estar organizados, é dia 27, né? Da semana. 27. Fernando, Oi. o Catecismo de São Pio X, quando que aparece? 1568. É esse que eu falei que é o Catecismo Romano, que eu ouvi falar. Ah, tá. Ainda notaram aí? 1568. 1568. Ou 63. 66. 66. 1566, tá bom? É a mesma Catecismo coisa. é esse mesmo, tá bom? Obrigada. Vamos. Tá bem? Então a gente se encontra semana que vem, nossa última aula, encerra com a idade contemporânea, né? Minha intenção... a minha intenção era chegar na história da Diocese de Patos, mas não vai dar tempo, né? Então, outra oportunidade, a gente dá uma lida, né, nessa história. Vou mandar uma provinha, só para falar que não passou batido, né? Semana que vem. Vai ser bem tranquilo. Vai ser bem tranquilo, assim. Eu entendo que é bem difícil, né? Difícil, assim. É muito detalhe, mas também é